Olá pessoal, quanto tempo, que saudade que eu tô de gravar vídeos. Eu tô há um tempo sem gravar por alguns motivos que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. Mas primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aí comigo, compartilhando o carinho de vocês, o amor. E isso é muito gratificante pra gente que tá aqui do outro ladinho da tela, né? Eu tô assim, eu não sei nem como eu vou postar esse vídeo, não posso nem fazer ele muito grande, que um dos motivos que eu estou um tempo sem gravar é que o meu computador deu um pau aí, ele deu uma pane e é muito interessante que até um amigo meu já passou por isso uma vez e quando o computador pifou eu levei ele para consertar. Chegando lá, o técnico fez todos os testes, ligou o computador e tudo mais. E eu falei assim, mas aparentemente não tem problema nenhum aqui. E na loja do rapaz, o computador ligava. E aí eu falei, bom, deve ser minha tomada, lá em casa eu vou fazer o teste. Eu chegava em casa e ele não ligava. E aí eu mudava de lugar, mudava a tomada, fazia as coisas todas que o técnico me instruía a fazer e ele não ligava. Voltava na loja, chegava lá, o computador funcionava normalmente. Falei, gente, o que é isso? Ele não está funcionando. E aí eu levei o meu computador para casa de algumas outras pessoas e também não funcionava, ele só funcionava lá com o técnico. Falei, gente, qual é o recado que eu preciso entender? Por que o meu computador não está funcionando? E aí, quando eu me interiorizei, eu entendi. Eu precisava parar um pouco para me olhar mais profundamente. Não que eu tenha deixado de me olhar, que eu sempre estou nesse processo de olhar para minhas sombras, né, de me interiorizar, mas com o trabalho do dia a dia a gente vai deixando um pouquinho isso de lado. E naquela época que o computador pifou, eu precisava muito de mergulhar em certas questões. E para que eu pudesse ter tempo para isso, a espiritualidade deu uma ajudazinha. Bloqueou meu computador para que eu pudesse parar e eu entendi o recado. Então, esse é um dos motivos que eu parei de gravar vídeo por um tempo. O computador ainda está lá. Eu nem levei mais para consertar, não fui teimosa, acatei. E hoje eu estou aqui gravando de uma maneira bem informal, inclusive. Eu senti a vontade de falar com vocês agora pela manhã. Estou aqui sentada na sala com o celular aqui. E vamos ver o que vai dar isso, se eu vou conseguir postar esse vídeo. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar hoje? E aí me veio a instrução, abra seu coração, compartilhe o que vier no seu coração, que algumas pessoas vão se beneficiar do que você tem a dizer, né? Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu estou tendo em relação à limpeza interior, né? A esse processo que a gente passa da limpeza das nossas sombras, transmutação das sombras em luz e tudo mais. Então, desde que eu me mudei para cá para o Rio novamente, desde janeiro, esse processo se intensificou ainda mais. Eu pensei assim, que eu já tinha passado por tudo o que eu deveria passar de mais intenso nos anos de 2019 e 2020. Eu pensei que tinha sido ali já tudo mais assim, não totalmente resolvido, mas assim, as partes mais difíceis já havia passado. Mas eu vi que ainda não. E que esse ano também está bem intenso. Então, quando eu comecei a mergulhar mais profundamente nas minhas camadas profundas do inconsciente, e assim, algumas vezes foram através de terapias, a gente já também busca auxílio das terapias de vidas passadas, de Theta Healing, e entre outras, né? E algumas a gente passa no nosso interior mesmo, que aí conforme a gente vai desenvolvendo isso, nós mesmos tendo os acessos às nossas telas mentais, às nossas coisas internas. Quando a gente já consegue ter essa habilidade, as coisas já vêm. Basta a gente focar, interiorizar,
se conectar com o anjo mentor, se conectar com a espiritualidade, que os caminhos vão abrindo de tudo que você precisa fazer. E então eu tenho assim, cada um tem o seu jeito de interiorização, porque cada ser é único, né? Nem tudo o que eu faço comigo vai servir para você, né? Mas para algumas pessoas vai servir sim o que eu vou dizer aqui. Então a minha forma de conexão mais profunda que eu já tive como experiência é quando eu saio para caminhar bem cedinho, às 6 da manhã, mais tardar às 7, e vou exercitando a minha respiração. A respiração para mim é algo que me conecta muito profundamente à espiritualidade e ao meu eu mais profundo. Então eu vou caminhando, procurando me conectar a toda a beleza ao meu entorno, vou observando o céu, o sol, a natureza. Eu procurei muito ver o nascer do sol durante um período bem extenso. Eu acordava bem cedinho para poder ver o sol nascendo. Tudo isso é muito maravilhoso e vai nos conectando cada vez mais com a nossa essência. E então, numa dessas experiências, que eu estava caminhando e ao mesmo tempo trabalhando a respiração, é como se eu estivesse fazendo uma meditação andando, né? Uma meditação em movimento. E nesse meio tempo eu senti o aroma de flores, um aroma tão gostoso, delicioso. E quando eu olhei, eu vi umas florezinhas lindas, branquinhas. E aí fiquei sentindo aquele aroma. E aquilo me dava uma sensação de bem-estar tão grande e parece que aquelas flores me conectou com algo muito profundo que eu precisava olhar. E então continuei caminhando e cheguei a um local que era bem assim, tranquilo, meio que deserto, não tinha ninguém, ainda mais que era tão cedinho. Eu me sentei ali e comecei a me conectar. Gente, eu tive uma experiência tão maravilhosa. Essa foi uma das experiências, né? É como se eu tivesse voltado a situações de minha vida que precisavam ser resolvidas. E vinha a sensação e a informação ao mesmo tempo, sabe? Sabe quando você tem a sensação de que é um assunto que precisa ser olhado e ao mesmo tempo vem a resposta. É tudo muito rápido e ao mesmo tempo profundo. É como se muitas horas tivessem sido passadas em alguns segundos. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar como isso acontece, mas foi assim. E então eu vim com aquela impressão, eu cheguei a chorar, né? Não vou contar detalhadamente tudo que foi, mas é só para vocês saberem como a conexão acontece e como a gente consegue resolver algumas coisas quando a gente realmente se coloca aberto para isso. E então eu vim com aquela impressão muito forte sobre algo que precisava ser olhado. E ali começou a dar o start para muitas outras coisas que foram sincronicamente acontecendo, que linkavam com aquela situação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você precisa olhar para uma parte da tua vida que está presa, né? Vamos supor que um pensamento de escassez, por exemplo. E você não entende por que isso está rondando a sua vida ultimamente. E aí, quando você se conecta assim profundamente, você consegue linkar com algo não só da sua infância ou de anos atrás, não, mas de vidas passadas mesmo. Coisas que aconteceram que te causaram um certo bloqueio, um certo trauma e que isso ficou bloqueando o seu campo de alguma forma e que precisava ser olhado, liberado, transmutado, enfim. E isso, gente, é um processo muito profundo, né? Tem certas coisas que não são processos tão profundos de tantas coisas que aconteceram nessa vida e em outras vidas que se somatizam e que trazem um certo bloqueio na vida atual e precisa ser olhado.
E como a gente está passando por uma transição planetária, onde as energias estão muito intensas, então tem que ter todo um cuidado no tratamento das nossas energias para que a gente possa passar por esses processos de uma maneira mais suave, mais leve, sem tanto sofrimento, né? Porque o propósito é o bem-estar, né? E não o sofrimento. Então, uma das coisas que auxilia muito a gente passar por essas ressignificações sem tantas catarses profundas é quando a gente trabalha o nosso campo energético, né? Eu, no ano de 2019 e 2020, eu sempre cuidei muito das minhas energias, mas eu fui aprendendo na prática como fazer de uma forma que essas catarses pudessem ser passadas de uma maneira mais suave, sem tanta intensidade, né? Mas eu tive que aprender fazendo. A gente só aprende fazendo, né? E então, ao trabalhar o campo energético todos os dias, gente, eu tenho assim uma rotina. Assim como a gente toma banho todo dia, tem que se alimentar todo dia, né? Como a gente cuida do nosso corpo físico diariamente, a gente precisa cuidar da energia diariamente também, né? Seja fazendo trabalhos de respiração, pranayama, seja fazendo yoga, seja fazendo meditações diárias, fazendo limpezas energéticas, seja através das ervas medicinais, mentalizações, enfim. O nosso campo energético precisa também ser limpo, né? Porque senão, assim como quando você não toma banho, não dá um cheirinho meio estranho, o nosso campo energético também fica sujo, cheio de larvas, miasmas, formas de pensamento desarmônicas. E quando a gente não limpa isso diariamente, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí é que ocorrem as catarses mais profundas, de tanta sujeira que está ali. Então, quando a gente começa a manter o hábito de sempre estar em manutenção da limpeza do nosso campo energético, as coisas vão ficando mais claras, mais suaves e você consegue ir lidando com essas situações de uma maneira melhor. Eu estou contando isso tudo para vocês, gente, porque eu tenho assim a plena certeza que muitas pessoas estão passando por muitos processos de transmutação, né? Assim, muitas sombras estão vindo à tona, né? Muitas situações, seja entre família, amigos, relacionamentos afetivos, seja qual tipo de relação for. Está tudo muito intenso, coisas precisam ser resolvidas, precisam ser apaziguadas da melhor forma possível. Tipo, relações que não estão mais... tudo que você tinha que passar naquela relação já foi passada, então que ela seja dissolvida de uma maneira suave, sem ser traumática, né? Que as pessoas possam seguir seus caminhos de maneira leve. E para que isso aconteça, a gente precisa se trabalhar internamente. E aí, por isso que vem tudo à tona. O que ainda te incomoda? Por que você tem certos comportamentos repetitivos, né? Situações na sua vida que estão sempre acontecendo? Por que isso? Né? Tem um fundo de traumas de infância, né? Na gestação, coisas que você passou dentro do útero materno, que afetaram e que traz até hoje esse reflexo, né? Tem situações de heranças genéticas, né, dos seus ancestrais, que você traz no seu DNA. Isso tudo não é fantasia, não é misticismo, né? Já é comprovado cientificamente, gente. É científico. Todo esse processo que a gente traz gravado, registrado no nosso DNA, de comportamentos que a gente nem sabe que está fazendo, mas é como se torna meio que automático, porque já está intrínseco nas células, e alguns comportamentos são benéficos, outros nos atrapalham na vida atual, porque a vida ela é dinâmica, né? Vamos supor que
um antepassado seu tinha um certo comportamento, por exemplo, de puritanismo, porque naquela época a igreja era muito severa em relação ao corpo físico, tudo era muito impuro e tal. Você vem com aquela crença lá de trás dos seus antepassados que isso vão atrapalhar a sua vida hoje. E aí você se torna uma pessoa fechada e tal, e você não sabe nem por quê. São tendências que vêm gravadas no DNA. Então tem muitas coisas que a gente precisa olhar, ressignificar. E nós temos muitas ferramentas para isso, gente. Atualmente a espiritualidade, ela tem ajudado muito nesse processo. É como se fosse assim. Nós mergulhamos na experiência do planeta Terra, viemos mergulhando, né? E cada vez mais profundo na densidade. Nós experimentamos as maiores atrocidades. Se vocês derem conta de como foi a Idade Média, ou a Idade das Cavernas, sei lá também, tudo foi muito denso. A Idade Média era muito cruel, se matava por qualquer coisa, gente. Matar e morrer era muito fácil. As pessoas não tinham muita compaixão, não tinham amor, era tudo muito cruel. Então a gente experimentou, sabe aquela densidade mais baixa? E é como se essa curva agora estivesse fazendo assim, subindo. Ou seja, tudo isso aqui que a gente viveu, aqui para trás, de densidade, precisa ser olhado, compreendido, assimilado e ressignificado e deixar para trás e agora ir a caminho da luz. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar com sabedoria para tudo isso. Não é olhar com culpa, não é olhar com ressentimento, com julgamento. Não. É olhar, compreender a experiência, assimilar aquilo, perdoar, aceitar e transmutar e seguir em frente em direção à luz. Porque se você fica apegado a essas situações que aconteceram, você não consegue evoluir. É como se tivesse uma bola de ferro presa nos seus pés. Então, que a gente possa ter sabedoria a olhar para as sombras. Ter a coragem de olhar para as sombras. E, gente, no início do processo, é muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil. Por quê? Porque você ainda não está com certa habilidade, até psicológica mesmo, habilidade mental para lidar com certas coisas. Você sofre muito, justamente por não ter essa habilidade. Então, é preciso buscar ajuda, sim, dos terapeutas, sim. E ao passo que você vai caminhando, que você já vai assimilando como é o processo, aí você já vai começando a se tornar mais forte, psicologicamente, inclusive. Você vai compreendendo melhor a sua mente, o seu coração, todo o seu ser se expande de certa forma que você consegue compreender e ter uma visão mais ampla de todo o processo. E então a coisa vai ficando mais leve de ser levada. E aí sim você consegue mergulhar mais fundo ainda na origem de todo o problema de sua vida. Mas para que você consiga chegar lá na origem, lá no âmago da sua alma, que está lá, ó, só esperando, aguardando que você chegue até lá, precisa ter coragem e precisa ter preparo para isso. É assim, eu estou falando muita coisa aqui que pode ter pessoas que não vão entender muito sobre o que eu estou falando, mas eu sei que as pessoas certas vão se conectar com tudo isso que está sendo dito aqui. Quando a gente está fazendo esse mergulho de limpar as nossas sombras, são muitas camadas e vai chegar um ponto que às vezes a pessoa quer desistir, porque ainda não chegou lá no fundo. Gente, nós tivemos milhares de vidas, não foi 1, 2, 3, nem 10, foram centenas, né? Não quer dizer que todas essas centenas de vidas foram consideradas negativas. Essa coisa de positivo e negativo também é outra coisa que depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas o que é considerado negativo não é que todas as vidas foram assim. Tiveram vidas maravilhosas, onde você
foi muito abençoado, viveu de maneira muito agradável, tudo bem. Mas vocês vão perceber que tem gente que fala assim para mim nas terapias: nossa, só vem coisa ruim para resolver. Eu falei, gente, por que só vem coisa ruim? Porque as coisas boas não precisam ser resolvidas. Já tá boa.